Bem, retornando agora para examinar um aspecto que é bastante importante, desafiador, como objetivo para a aplicação da pena. O artigo 59 do Código Penal Comum também nos diz que a pena deve ser aplicada visando a prevenção de novos crimes. E percebam que é uma aposta, não se tem um dado objetivo, ao contrário da reprovação, eu não tenho um crime praticado, eu tenho uma possibilidade de que se cometam novos crimes. Na teoria, essa questão foi inicialmente percebida como uma decorrência da ameaça que cada previsão de crime faz em relação às pessoas que eventualmente possam pensar ou ter uma inclinação para cometer aquelas condutas. Então nós temos lá na nossa previsão, né, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Ao articular essa consequência, a conduta de matar alguém, o legislador expressa uma expectativa de que as pessoas desistam da conduta que se quer evitar e assim proteger o bem jurídico. E aí nós falamos em uma coação, e vejam, aqui a palavra melhor, que a doutrina não usou exatamente, seria coerção, ou seja, uma ameaça, nos termos da lei, uma ameaça que decorre do nosso processo democrático de construção, né, de concepção dos crimes, e não é um exercício de violência, ao contrário, é um uso de força, né, uma ameaça de se usar força. Então, melhor seria falar em coerção. Mas, à época, se elaborou essa ideia na perspectiva de uma coação psicológica da norma. E essa ideia, hoje ajustada, né, para uma coerção psicológica da norma, também está rondando a prática, não somente a previsão em lei de determinados crimes. Todos nós sabemos que se a lei ameaça a audiência, né, as pessoas que estão tomando conhecimento da lei, não uma pessoa que especificamente cometeu um crime, essa perspectiva também se apresenta quando nós aplicamos a pena em concreto, a um caso concreto, a uma pessoa concreta, e as pessoas que não cometeram crime estão observando. A mídia está acompanhando e relatando. Olha, a Justiça Militar aplicou uma pena de 80 anos. Evidentemente que essa informação chega às pessoas, não é, que eventualmente possam estar pensando em cometer crimes com uma certa capacidade de desestímulo. Há estudos, e agora eu não tenho como me lembrar exatamente da fonte, mas que dizem que toda essa construção normativa se mostra eficiente apenas a 1/3 da população, porque 1/3 dessa população, ainda que a pena seja alta, ainda que se tenha apreendido um dos criminosos, ele espera que não vai acontecer com ele, que vai conseguir escapar, e aquela informação não lhe atinge, não lhe estimula a ser, digamos assim, um bom cidadão. Outro terço da população tem por princípios não ofender o direito dos outros, ser respeitador da lei, e não é exatamente a ameaça de pena que faz ele ter um bom comportamento. Ele tem esse bom comportamento
em razão do princípio que conserva. E apenas para 1/3 da população haveria uma possibilidade de evitar, com contraestímulo psicológico, a prática de novos crimes. Então, alguém que pensasse assim, eu acho que eu posso fazer isso, acho que é justo, e aí, na consideração com o prejuízo que pode advir dessa prática, ele então desiste. Hoje se fala também numa teoria da decisão racional, né? Seja do juiz, seja do criminoso. O criminoso vai sempre evitar a situação de prejuízo, a sua situação jurídica, né? Os seus direitos, né? Bem, mas o que nos chama atenção nessa discussão é que não se pode instrumentalizar o indivíduo, a pessoa que é o condenado, para fins que lhe são externos. Muito embora a gente perceba que esses efeitos ocorrem, não é possível aumentar uma pena porque vai sair no jornal. Não é compatível com o Estado de Direito aproveitar a situação frágil do condenado para instrumentalizá-lo de modo a servir de exemplo, um exemplo de uma justiça rigorosa, que não perdoa e aplica penas altas. Ora, se o artigo 53, parágrafo 1º do Código Penal Militar diz que a pena se determina em razão da culpabilidade, é a culpabilidade que diz de um juízo de reprovação por um fato determinado que vai estabelecer esse limite máximo. Não é possível instrumentalizar o indivíduo. Por outro lado, também se pensou em uma perspectiva de desestimular aquele que está sendo condenado à prática de novos crimes. E é possível que, em determinados casos, tenhamos condenados que enfrentam vários processos, que já foram condenados em alguns, que trazem uma história de vida de prática reiterada de crimes. Aumentar a pena para convencê-lo, digamos assim, a mudar de vida, a ter, a partir dali, uma postura diferente, tem um limite, que é o limite da proporcionalidade. E aqui é muito importante lembrar de uma frase que sempre lembramos apenas em parte, eu também. A frase é mais longa, mas nós já ouvimos dizer muito isso, né? Olho por olho, dente por dente. A frase segue, é pé por pé, mão por mão, segue um pouco. É uma frase que consta no Código de Hammurabi, Código da Antiguidade, referenciada na Bíblia, e ela decorre de uma perspectiva de reprovação. Então, a reprovação, ela tem como orientação a proporção. Esse é o grande legado dessa perspectiva. A pena não pode ser desproporcional em relação ao crime que é cometido. E essa proporcionalidade é estabelecida primeiramente pela lei. Então, a pena mínima é o referencial de proporcionalidade mínimo. Ainda que tenhamos uma situação em que fique muito claro que o indivíduo se arrependeu, não vai mais cometer crimes, a sua manifestação nesse sentido é sincera. Bem, ainda assim, a lei estabeleceu um patamar mínimo que deve ser observado. Então, a pena mínima estabelece ali um limite que não podemos
deixar de observar. E a culpabilidade estabelece o limite máximo, evidentemente, nos parâmetros da cominação, ou seja, da previsão da lei. E somente quando a lei autoriza, isso se dá nas causas de aumento, seria possível aplicar uma pena para além do que estabelece a cominação máxima, não é? Daquela previsão incriminadora. Mas vejam, a causa de aumento diz o quanto que se aumenta. E nesse sentido nós temos uma alteração de limites que a lei também prevê e estabelece um limite para a produção de efeitos, né? E se consideramos, então, que são dois os objetivos, que o primeiro desses objetivos é reprovação, mas devemos considerar também a prevenção, porque o legislador teria colocado sobre a mesa mais esse aspecto a ser considerado. Por que considerar a prevenção? E aí me parece bastante importante perceber que é uma possibilidade que o legislador nos dá de estabelecer uma pena abaixo da que é indicada pela culpabilidade. Eu insisto, nunca acima, a lei não permite, mas abaixo é possível em várias situações, em especial quando o julgamento ocorre muito tempo depois do crime. Ao examinar o fato cometido, o juiz não pode deixar de reconhecer a gravidade que ele tem, a reprovação que ele tem. Mas até mesmo nesse período, entre o fato e o julgamento, é possível que o indivíduo tenha realinhado condutas, essa é uma expressão que nós utilizamos muito, e nesse realinhamento de condutas fique claro que aquela pena indicada pela culpabilidade não é a pena necessária para fins de prevenção. Não é a pena suficiente para fins de prevenção. Então, na conciliação entre esses dois objetivos, é possível trazer com argumentos de prevenção aspectos favoráveis ao condenado, sejam anteriores, concomitantes ou mesmo posteriores ao crime, que indiquem a suficiência de uma pena menor. E essa pena menor, obviamente, respeitando os limites da previsão legal, é a pena que se mostra adequada naquele momento em que é aplicada. Percebam que a previsão de um objetivo de prevenção pode funcionar como um corretivo de uma análise estrita sobre a reprovação, que não considera outros aspectos, às vezes até relacionados ao transcurso do tempo e à mudança de comportamento, de postura daquele que é condenado. Então, me parece que esses são aspectos muito importantes para serem refletidos sempre no momento da aplicação da pena, conciliando reprovação e prevenção do crime nos termos da lei. Ficamos nesse bloco por aqui, sigamos então com outras análises para os próximos blocos.